pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos trabalhar com acidentes de trânsito na cidade de Belo Horizonte, aproveitando o mês de maio que nós temos as campanhas de segurança viária. E nós vamos trabalhar com a confecção de um mapa dinâmico igual a esse que vocês viram no vídeo. Olha só então, pessoal, essa é a planilha de acidentes que tem disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu vou mostrar rapidamente alguns campos aqui para vocês. Então, boletim de ocorrência do acidente. Quem faz o levantamento é a polícia, então tem um número de boletim vinculado. A data e hora do boletim, a inclusão desse boletim em um sistema da própria polícia. O acidente, o tipo de acidente, né? Cada acidente tem uma nomenclatura, um código que é inserido aqui nesse campo, a descrição do acidente. Temos as condições do tempo, através de código, através do descritivo, o pavimento, como o local, né, onde ocorreu esse acidente, o tipo de pavimento, com o código também, a região da cidade no qual ocorreu esse acidente, a origem, se é militar ou civil, local de sinalização, e aí existem algumas informações aqui que não estão, talvez, da maneira correta, sempre inseridas. E aí nós temos duas informações que é de coordenadas, x e y. Essas coordenadas aqui eu já modifiquei um pouco, porque ela vem como separador aqui o ponto. Então eu já fiz um tratamento nesse dado. Algumas vêm com o ponto zerado, ou seja, não tiraram a coordenada do local, e outras já vêm, eu consegui transformar isso daqui em número para a planilha. O que não veio e eu tive que fazer é a transformação para latitude e longitude. Como nós vamos trabalhar no mapa aqui do Excel, ele não trabalha com coordenadas UTM. Esse par de coordenadas, eles são UTM pela característica que eles apresentam. E aí eu transformei a latitude e longitude e inseri aqui no banco de dados. Caso vocês tenham alguma dúvida de como fazer essa transformação da coordenada, vocês podem deixar um comentário aí, mas eu não vou apresentar isso nesse vídeo. Pessoal, então, dentro aqui do mapa 3D do Excel, nós podemos adicionar uma camada, e essa camada é exatamente com os dados da nossa planilha. Só algumas considerações. Vocês podem perceber que aqui a gente tem um ponto. Esse ponto de latitude e longitude é exatamente o ponto zero. Então são aqueles dados que saíram sem coordenadas. Eu vou manter o mapa plano, inserir os rótulos. Chegando mais próximo, então, a gente consegue ver todos os pontos dentro da cidade de Belo Horizonte. E um aqui saiu fora, provavelmente algum problema ali de digitação ou algum erro mesmo na hora de girar o ponto. Bom, primeira coisa é sumir com sumir com os pontos fora do mapa, principalmente aqueles que estão com a latitude e longitude zerado. E esse filtro eu vou considerar a própria latitude. A princípio ele aparece como com uma soma, mas eu vou retirar então essa propriedade aqui e deixar sem agregação. Eu vou passar com essa seta pelas opções. Essa primeira opção é aquela parecida com o do próprio Excel, e essa aqui é o avançado. O que eu quero achar? Não é zero. Então eu quero que ele faça um filtro de tudo que não é zero. Primeiramente eu vou trabalhar com essa opção de bolha. Todas estão com a mesma coloração. Eu vou adicionar uma categoria para ele mudar essas feições. E agora o que a gente tem são pontos coloridos de acordo com o tipo de acidente.
Então, para os acidentes aí de abauroamento com vítima, são os azuis e assim por diante. É importante a gente dar uma olhada que em alguns pontos onde as coordenadas são iguais, ele vai lá e faz a somatória dos acidentes. Então, esse ponto em particular, né, com essa latitude e longitude, nós temos de abauroamento com vítima, nós temos 32 acidentes. 19 com choque mecânico e assim por diante. Então, em alguns pontos, ele vai agregar onde a coordenada, as coordenadas estão iguais, ele vai agregar essas informações. O que não é muito comum, porque dependendo do equipamento que é usado para fazer esse levantamento das coordenadas, ele vai dar um erro, ele pode dar um erro, né, muito grande, e aí acaba perdendo essa agregação de dados. De qualquer maneira, temos aqui então essa informação de todos os acidentes do ano de 2018 nesse nosso mapa. Uma outra informação que é possível inserir é a hora. Por quê? Nós vamos fazer aquele vídeo que foi mostrado no início dessa nossa apresentação e eu vou deixar como data e hora do boletim. Então vou inserir, ele já aparece automaticamente aqui uma outra opção. Eu venho em propriedades, já está com um nome aqui, e eu posso aumentar ou diminuir o tempo do vídeo, né? E se eu der o play, ele vai então passar a desenvolver esses dados de acordo com o tempo. Então a gente tem uma variável a mais nesse caso, a gente tem a variável tempo aí também, e a gente consegue identificar aí algum padrão ao longo do tempo com relação aos dados de acidente. Além disso, aí eu vou adicionar uma nova cena nessa opção. A gente tem também a opção de inserir essa camada aqui de calor, com a opção aqui de visualização de mapa de calor. Essa é bastante interessante porque ela vai agregando todos os acidentes e a gente consegue inclusive, né, identificar alguns corredores aqui onde ocorre um maior número de acidentes. E isso com certeza, né, diz respeito aí a algumas avenidas onde o fluxo de veículos é bem maior. Isso significa então que os nossos acidentes eles são concentrados aí nessas vias e principalmente na região central da cidade também tem essa característica por ter muitas pessoas, muitos veículos, vários agentes aí do trânsito. Como eu criei uma nova cena, ele já veio com todas as características da cena anterior. Então ele está com o mesmo tempo de desenvolvimento aqui desse vídeo e também com as mesmas, com a mesma, com o mesmo valor ali onde a gente colocou os acidentes. Para trabalhar esses vídeos externamente, é só vir aqui nessa opção de criar vídeo e ele vai criar um arquivo que pode ser inserido em qualquer outro local. É possível inserir também, né, caixas de texto. E essa caixa de texto ela fica como se fosse um título, né, para o nosso vídeo. Ele pode ficar então dessa maneira. E aí são várias possibilidades que pode se trabalhar dentro desse mapa.